Nós queremos saudar a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Aproveitando que os irmãos estão de pé, vamos estar fazendo a leitura da palavra que se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, em nome de Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo de número 13. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo de número 13. Glória a Deus. A igreja encontrou? Diga amém. Está escrito assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém? Glória a Deus. Repita comigo antes de você sentar. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Amém. Poder sentar em nome de Jesus, dando glórias ao Senhor, porque Ele é digno, porque Ele é merecedor. E eu quero desde já, prometo ser breve em nome de Jesus. O pastor deixou ali um bom tempo para nós, mas acredito que nós não passaremos em nome de Jesus todo esse tempo, até porque precisa ser feita as considerações finais no término do culto. Mas eu quero glorificar a Deus por esta oportunidade que Ele me dá de estar em seus atos, na sua casa, junto com os irmãos, adorando ao Senhor. E confesso que me alegro nessa noite, porque desde o primeiro momento em que começamos a cultuar ao Senhor nessa noite, eu pude sentir e continuo sentindo uma graça maravilhosa. Em meio a cada louvor entoado, desde os hinos congregacionais, as oportunidades pelos departamentos, nós podemos sentir o Espírito Santo de Deus pairar neste ambiente. Louvado seja Deus. Quem está ligado nos céus, Deus já tem falado grandemente através dos louvores, já tem causado em nosso coração, em nossa alma, em nosso espírito, um gozo do céu. Já tem nos alegrado nesta noite por estarmos aqui, por esta oportunidade. O Senhor já tem nos fortalecido e nos feito refletir de que de fato nós não somos nada. Nós não temos nada. Não merecíamos, mas aqui estamos, porque a graça nos alcançou. Aleluia. Porque há um Deus nos céus com amor que vai além da compreensão humana, excede qualquer entendimento, nos alcançou, nos libertou, nos transformou, nos remiu de todo o pecado, aleluia, nos tirou da condenação, louvado seja o nome de Jesus, e fez de nós, povo seu, ovelha do seu pasto, concidadãos dos santos, esperando o grande dia, louvado seja o nome de Jesus. Mas antes de ministrar algo aos nossos corações, eu quero também, desde já, pedir oração à igreja, a favor da minha família, né? Ficou em casa hoje a minha irmã, minha esposa, minha filha, estão todas enfermas. Mas Jesus é bom e chegará com saúde. Estamos vivendo um tempo em que a virose é constante. Passa muito tempo não e a gente está acometido com ela novamente. Só Deus para ter misericórdia. Também peço oração em meu favor. Nós estaremos daqui uns dias uma pequena, digamos assim, uma pequena maratona, né? Numa escala sequencial de festividades, que os irmãos possam estar orando por nós,
nosso tempo se encurtou bastante, mas aí, próximo sábado, como o pastor já bem falou, estaremos lá em Timbaúba, ministrando na festa da mocidade. No próximo domingo, aliás, de hoje a 8, estaremos, dia 26, em Timbaúba. No dia 3 de agosto, estaremos lá em Candeias, na festividade também da mocidade lá, Jaboatão. E no próximo dia 9 também de agosto, estaremos na festividade de varões, na Igreja Batista Nova Vida. Amém? Eu conto com as orações da igreja em nosso favor. Louvado seja o nome de Jesus. Queridos irmãos, o texto que nós acabamos de fazer menção nos remete, e também de muito conhecimento da igreja, que ao lermos, automaticamente, acredito eu que a igreja, ela já tem de uma certa forma em seu coração e sua mente do que se tratará a mensagem nessa noite. Vivemos dias difíceis, dias sombrios para todo mundo. E a igreja, por ainda estar nesta terra, caminhando por esta terra, está sujeita a também sofrer, padecer, chorar, se lamentar. Mas há algo que mantém ela viva. Há algo dentro de um crente, acredito eu, que mantém dentro dele, dentro dela, dentro da igreja, uma chama acesa. Essa chama acesa é uma esperança que fortifica, uma esperança que em meio ao caos, nós aguardamos ansiosamente o dia e a hora que tudo isso para nós se findará. Tudo isso nos remete a refletirmos e a cada dia nos entendermos que por mais que o mundo avance, que por mais que a nossa idade aumente, por mais que a nossa fisionomia vá de uma certa forma degradando, nós entendendo que os dias se avançam, para a igreja a contagem se torna cada vez mais regressiva, o tempo cada vez mais se encurta, e nós aguardamos a volta do nosso Senhor Jesus, e nós aguardamos a volta do nosso Rei. Eu acredito que, e nós já percebemos, que mensagens como essa, ensinos como esse, palavras como essa, já não tem mais surtido tanto efeito nas igrejas. Já não tem trazido aos corações de muitos a alegria verdadeira, o ânimo. Já não tem trazido nem tampouco acendido a esperança de muitos. Pois o evangelho tem sido pregado, tem sido ensinado em parte. E muitos saem de casa para ouvir o que querem. Talvez nem mais o que querem ouvir, porque a igreja já tem oferecido justamente, já sabe o cardápio necessário, já sabe o que muitas vezes faz um povo chorar, já sabe que muitas vezes faz um povo aparentemente se sair fortalecido, quando se entra nos átrios ou num determinado lugar e sai com uma promessa feita de algo relacionado aqui na terra. Quando algo ou uma palavra é liberada para massagear um ego, para dizer que ele ou ela vai receber, que algo bom o aguarda e a aguarda. Mas quando se trata de arrebatamento, quando se trata da volta do Senhor Jesus Cristo, quando se trata de um grande dia, que biblicamente de Gênesis e Apocalipse podemos observar o plano redentor do Senhor e salvífico, quando se trata de mensagens como essa, muitas vezes já não arranca mais os mesmos glória, já não arranca mais a mesma lágrima, nem tampouco o ânimo. Porém, em meio a um tempo como esse, em que a palavra tem causado comichões nos ouvidos, e eu abro um parêntese, palavra como essa nessa noite, eu não sei o que você saiu para ouvir hoje,
Mas eu sempre costumo dizer que se estamos na casa do Senhor, temos que estar preparados para aquilo que Ele tem para nós. Chegando aqui, nós temos que alimentarmos da palavra de Deus. E o alimento de Deus para o seu rebanho não é o que nós queremos, é o que Ele tem. Louvado seja o nome de Jesus. Glórias a Deus. E se uma palavra como essa causa comichão nos teus ouvidos, você está no lugar errado. Você está servindo a um Deus errado. Louvado seja o nome de Jesus. Mas, igreja do Senhor, o texto que Paulo escreve à igreja de Tessalônica, segundo a palavra, capítulo 1, versículo 9, Paulo ele vai, no início da sua saudação à igreja de Tessalônica, ele vai dizer a forma como os crentes tessalonicenses haviam verdadeiramente se convertido ao Senhor, deixando seus ídolos e se convertendo ao Deus verdadeiro para servir com integridade. E da forma que eles serviam, esperavam e aguardavam ansiosamente a manifestação de Deus, a saber, a do seu Filho Jesus Cristo, que viria buscar o seu povo e o livraria da ira futura. Ora, entendemos que um evento como este, o arrebatamento da igreja, a vinda do Senhor para buscar o seu povo, é algo que precisa estar vivo no coração da igreja. Precisa estar vivo no coração de um crente. Baseado num Senhor que nos remiu, que nos salvou, e debaixo das suas promessas, entendemos que a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, ela é iminente, ou seja, ela é certa. Só não sabemos o dia nem a hora, mas a palavra diz que fiel é aquele que fez a promessa. Fica muito lindo quando nós pegamos esse texto de Hebreus, este versículo, a parte B, dizemos fiel é aquele que prometeu, e aplicamos apenas as coisas que esperamos nessa terra. Mas se olharmos o texto, quando o escritor diz, não rejeiteis a vossa confiança, ou não desfaleça, porque fiel é aquele que fez a promessa, mas a promessa de vir buscar o seu povo. Então o arrebatamento ou a vinda do Senhor, ela é iminente e está alicerçada num Senhor que fez promessas a respeito, que veio à terra, instaurou o seu plano salvífico, salvou todo aquele que pela fé se achegou a Ele, e ao ascender aos céus, mesmo antes de subir aos céus e após ascender, deixou vivo nos corações dos seus seguidores, dos seus discípulos, e vivo no coração da igreja, a promessa de que Ele viria novamente. Louvado seja o nome de Jesus. Embora, repito, vivemos tempos em que muitos têm invalidado e negado esta promessa. Não é à toa que o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, ele vai dizer que muitos, naquela época, ou que viria tempo, escarnecedores, e que não daria crédito à palavra, e o seu argumento seria o seguinte: onde está a promessa de sua vinda? Porque desde que nossos pais dormiram, que ouvimos dizer que o Senhor vem, e até agora nada. Não é de se admirar em que vivemos tempo em que estão negando a vinda do Senhor Jesus. Mas o Espírito Santo expressamente também nos diz que em meio a uma geração apóstata, em meio a uma geração que tem se esfriado a cada dia, sempre haverá um remanescente. Louvado seja o nome de Jesus. Ele disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos irá esfriar. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo.
Sempre haverá um remanescente, sempre haverá uma igreja, aleluia, que almeja a volta do seu Senhor. Que sabe que por mais que possa vivenciar coisas boas nessa terra tão obscura, entende que o melhor lugar, o melhor momento e a maior bênção é encontrar com o seu Senhor nos ares. Então a vinda do Senhor, ela é certa e está alicerçada em suas promessas. Não é à toa que Jesus, antes de ascender aos céus, João capítulo 13, ele está compartilhando com os discípulos a última ceia, seu último momento ali com os seus discípulos. E naquele momento Jesus, ele acaba sendo transparente com eles e dizendo que chegaria o dia que se ausentaria dos seus discípulos e que não mais beberia daquele cálice, nem comeria daquele pão, até que bebesse e comesse novamente no reino do Pai. Alguns discípulos questionam. A Bíblia diz que Pedro se dispõe a perguntar para onde o Senhor iria, e Jesus disse: não, para onde eu vou, vocês não poderão ir agora, mas fiquem tranquilos. E ele começa a dizer: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Credes em Deus, crede também em mim. E ele faz uma grande promessa: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já teria dito a vocês, ele já teria dito que não valeria a pena. Mas se eu for, aleluia, vou preparar lugar, aleluia. E se eu for preparar lugar, eu virei outra vez, aleluia. E quando eu vim, vou levar vocês para mim mesmo, aleluia. Para que onde eu estiver, estejais vós também. É a grande promessa do nosso Senhor Jesus. Eu vou preparar morada. Ah, irmãos. E não há esperança maior para uma noiva. Não há esperança maior do que a vinda do seu noivo para vir buscar ela. Cristo é o noivo, a igreja é a noiva. Quando Jesus diz: eu vou preparar morada, eu vou preparar lugar, ele usa uma linguagem cultural do casamento na época de Jesus. Eu não sei se já mencionei aqui, mas naquela época, quando um homem ou um jovem se interessava por alguma mulher, automaticamente estaria disposto ele e o pai ir à casa daquela moça, falar com seus pais, a saber, com seu pai. E quem falava era o pai do noivo, do rapaz. Era falado a respeito do seu desejo, dos seus sentimentos. E naquele momento de conversa, de diálogo, era acertado um dote, a saber, o preço, para que o pai, juntamente com seu filho, estivesse disposto a pagar por aquela moça. Sendo feito este dote, o pagamento desse dote, era algo tão valioso e significativo, pastor, que naquele momento em que o moço com seu pai fizesse o pagamento, automaticamente a moça já se sentia atraída, porque ele expressava ali o seu grande amor. E quando era feito esse acordo, o rapaz não dizia nada quando o acordo estava sendo feito. Mas quando era pago o preço, o jovem chegava à frente da moça e dizia: vou preparar lugar. Automaticamente ele se ausentava com o pai. E aquela moça agora, por onde ela andava, era conhecida por 3 nomes: Santa, Imaculada e Comprada por Preço. Cada passo daquela jovem, por onde ela morava, todos sabiam: ali vai uma santa, ali vai uma imaculada e comprada com preço. Onde a igreja anda, a linguagem é uma só para que estão de fora: o povo santo, imaculado e comprado por preço. E a esperança era uma só: a qualquer momento o noivo vem buscar. Porque ele ia para o pacto juntamente com o pai preparar justamente a morada, para quando ela estivesse feita, agora é hora de ir buscar a noiva.
Aí Jesus disse: vou preparar lugar. Na casa de meu pai há muitas moradas. Atos capítulo 1, versículo 11. A vinda do Senhor está alicerçada em suas promessas. Quando Jesus ascende aos céus, que aqueles discípulos estão olhando, após as suas instruções, onde eles deveriam permanecer para que fossem revestidos de poder, a Bíblia diz que Jesus, dando aqueles ensinamentos, ele começou a ascender até ser ocultado em meio às nuvens. E todos estavam com os olhos fitos no céu. Mas 2 varões de branco se apresentam e dizem: varões galileus, por que estáis com os olhos fitos para os céus? A este Jesus, a quem viste subir, virá outra vez, assim como para o céu o vistes ir. A volta ou a vinda do Senhor é certa. Louvado seja o nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7 e 8, Paulo está falando, juntamente aos crentes de Corinto, a forma como eles, de maneira irrepreensível, ele diz: rogo e louvo a Deus, porque nenhum dom vos falta, e a forma como estáis irrepreensíveis até a vinda do Senhor Jesus. Ainda em 1 Coríntios capítulo 16, o verso de número 22, Paulo está dizendo: aquele que não ama a vinda do Senhor, seja anátema. Ponto. E diz: Maranata. Numa linguagem mais atual, ele vai dizer: aquele que não ama a vinda do Senhor, seja amaldiçoado. Ponto. Maranata, abre parêntese, ora vem Senhor, fecha parêntese. Apocalipse capítulo 22, o verso 7, Jesus está dizendo: eis que cedo venho. Bem-aventurado aqueles que guardam a palavra das profecias desse livro. Ainda no versículo 12 ele vai dizer: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Versículo 17, ainda do capítulo 22 de Apocalipse, ele diz mais uma vez: aquele que diz essas coisas certamente testifica e diz: eis que cedo venho. Será que tu ainda tem dúvida de que o teu Senhor vem? Aleluia. Será que ainda você questiona, aleluia, que o teu Senhor, ele virá, aleluia, mais uma vez? A vinda do Senhor é certa. Mas os crentes de Tessalônica, crentes de amor fervoroso, amor mútuo, grande devoção ao Senhor, e com grande esperança aguardava, versículo 10 do capítulo 1 dessa mesma carta, como eles esperavam ansiosamente a volta de Jesus, porque essa deve ser a esperança da igreja. Eles esperavam com tanta veemência, mas tinha um detalhe. A história vai dizer, cultural, de que eles tinham uma certa dúvida com relação a alguns acontecimentos. Alguns irmãos de Cristo estavam falecendo, morrendo. E na mente de muitos deles, a volta de Cristo, estariam todos com vida ainda. E Paulo traz essa explicação acerca, irmãos. Quero dizer o seguinte: que vocês não sejam ignorantes acerca daqueles que dormem, ou dos que já morreram, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Quem não tem esperança? Os que estão lá fora. A igreja, ela é cheia da esperança. Paulo escreve a Tito, capítulo 2, versículo 13, o seguinte: fala da tão bem-aventurada esperança. Que esperança é essa? O aparecimento da glória de Deus e da do seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo ainda escreve aos Tessalonicenses, capítulo 13, verso 20 e 21, da seguinte forma: nós esperamos a cidade, ou a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, e sujeitará a si todas as coisas. A esperança de encontrarmos com o Senhor. Então Paulo diz para que vocês não fiquem como aqueles que não têm esperança.
porque precisamos crer. Se Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que dormirem em Deus, Ele tornará a trazer novamente. E nós dizemos isso pela palavra do Senhor, que nós que ficamos vivos, não para a vinda do Senhor, não precederemos o que dorme. Aí ele diz: mas o mesmo Senhor, aleluia, descerá do céu, primeiro com alarido, segundo, voz de arcanjo, terceiro, com a trombeta de Deus. E é aqui onde, de forma muito breve, eu quero refletir com a igreja, nesses 3 pontos, nesses 3 aspectos, do primeiro evento da segunda vinda de Cristo. O meu e o teu Senhor, que fez promessa, que vem buscar, aleluia, que vem resgatar a sua igreja, o noivo que vem buscar a noiva, esse mesmo a quem nós adoramos nessa noite, esse mesmo a quem nós servimos em vida, esse mesmo que propagamos o seu nome, aleluia, esse mesmo que mudou a nossa história, o nosso nome, esse mesmo Senhor descerá do céu, aleluia. Ah, irmãos, e como será glorioso este dia, como será gloriosa esta hora, aleluia. Porque o meu Deus Senhor, Ele descerá do céu com alarido. E você nunca, talvez nunca parou, acredito eu que a maioria aqui nunca parou para refletir nesses 3 aspectos do arrebatamento da igreja. Por que alarido? Alarido, para quem ainda não conhece, dá-se a ideia de um grito ou uma palavra de ordem militar. Como que um general, ele convoca todo o seu exército para estar com ele de volta ao quartel ou de volta à sua casa, dando a ideia de que a batalha já findou. O alarido é um grito, e observamos, pois, que a Bíblia faz questão, olha como as Escrituras, ela de maneira muito linda se entrelaça e nos traz uma concordância espiritual para que possamos nos deleitar em tudo que Jesus falou e crermos cada vez mais. Observamos que a Bíblia também nos coloca algumas vezes como soldado. Você já percebeu que Timóteo, que Paulo, quando está no fim da sua carreira, no fim da sua vida, ele escreve a Timóteo e diz o seguinte: olha, Timóteo, eu combati um bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Observa Paulo agora se colocando como alguém, como soldado que lutou a vida inteira e dizendo: eu combati um bom combate. Ainda em 2 Timóteo capítulo 2, Paulo está escrevendo a Timóteo dizendo: olha, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e sofre comigo as aflições de um bom soldado. Porque aquele que milita ou aquele que luta não se embaraça com as coisas dessa vida, pelo contrário, ele se dedica cada vez mais na luta a fim de agradar aquele que o alistou. Então observe que a Bíblia muitas vezes nos coloca na posição de um soldado. É por isso que Paulo escreve aos Efésios capítulo 6 e diz para a igreja: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais resistir todas as ciladas ou todas as armadilhas de Satanás, e em tudo possais ficar firme. Irmão, só veste a armadura quem é soldado. Ele vem do céu, descerá do céu com alarido, a palavra de ordem dada para o seu exército. Mas como toda fala precisa de uma tonalidade de voz, vai juntando. Se uma criança der um grito agora, um jovem, uma senhora, um senhor, seja homem ou mulher, você vai saber a diferença pela tonalidade de voz, não é assim?
É uma criança chorando, é uma criança gritando, é um homem já adulto. Nós conheceremos pela tonalidade de voz. Então o Senhor descerá com alarido, uma palavra de ordem. Mas e a tonalidade? Voz de arcanjo. Aleluia. Ele descerá com alarido e com a voz de arcanjo. E a voz de arcanjo, ela nos traz a ideia de um único arcanjo mencionado na Bíblia, a saber, Miguel. A classe mais alta dos anjos. Anjo guerreiro, que sai a peleja e a batalha quando o Senhor ordena. Não podemos afirmar que seria necessariamente Miguel, até porque aqui faz uma comparação, que o Senhor descerá com alarido e com voz de arcanjo. Logo, o arcanjo, quando dá o seu brado, é um brado de vitória. Vocês vão entender. Todo soldado, alarido, quando o general dá o grito, a igreja, o seu exército, os seus soldados entenderá que é o seu general chamando. Oh glória. Porém a voz é de arcanjo. E soldado nenhum retorna ao lar, depois do campo de batalha, se não for com a vitória. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Quando o Senhor desce do céu com alarido e com voz de arcanjo, o general está dando o grito de ordem, que é hora de retornar ao lar e cantar a vitória. Aleluia. Porque você acha que Paulo, quando escreve a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, o versículo 55, 56, 7 e 8, quando Paulo vai dizer que naquele dia, aleluia, como um cântico será entoado, ou se dirá, tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, inferno, a tua vitória? Aleluia. O aguilhão da morte é o pecado. E ele diz, e a força do pecado é a lei. Mas ele conclui, mas graças a Deus que nos dá vitória, aleluia, por nosso Senhor Jesus Cristo. E ele encoraja, portanto, amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho, a vossa caminhada, a vossa fé, a vossa esperança, o vosso amor não é em vão. Oh, glória a Deus. Isso é mensagem para penetrar o teu coração e a tua alma, e tu carregar ela até o dia do arrebatamento. Aleluia. A voz de arcanjo é o grito de vitória da igreja. Aleluia. É o Senhor dizendo, nós vencemos. E vencemos porque Ele venceu. Quando João tem a visão do céu, chega um momento que ele se lamenta, porque ele diz que ali está um livro fechado, lacrado, juntamente com os seus selos. Ele olha e não vê ninguém digno, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E ele diz, eu chorei muito. Mas quando João chorava, alguém apareceu e disse, não temas, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aleluia, que venceu, aleluia, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Aleluia. Porque você acha que Jesus dizia, vocês vão ter aflição, mas tem bom ânimo, eu venci, aleluia. Oh glória, chegará o dia da igreja cantar o hino da vitória final. Aleluia. Oh glória a Deus. Aí João está no céu, aleluia, já se alegrando na visão, e ele diz que uma voz de uma grande multidão se alegrava. Apocalipse capítulo 19. A igreja se alegrava lá em cima, e o grito era dito,
Vinde, regozijemo-nos e alegremo-nos, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Aleluias. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, palavra de ordem, voz de arcanjo, aleluia, anunciando a vitória. Depois que o Senhor, Ele fala com a palavra de ordem, indicando a vitória do seu povo, a Bíblia diz, e com a trombeta de Deus. Oh, glória a Deus. A Bíblia nos relata que a trombeta, em todo o contexto bíblico, nós vemos a trombeta com as suas variadas funções. Nós não vamos abordar porque não é um culto doutrinário, não é ensinamento, então perderíamos um bom tempo. Mas biblicamente a gente vê a trombeta tendo os seus significados. Trombeta para que o povo se congregasse num determinado lugar. Trombeta para que o povo se levantasse do arraial e começasse a peregrinar até onde o Senhor determinasse. Trombeta para a proclamação de um jejum. Trombeta para um momento do rei com os seus súditos. Enfim, havia vários contextos. Mas Paulo, ele escreve cheio do Espírito, ele virá com a trombeta de Deus. Lembrando que esta trombeta aqui de 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, não está relacionado com a trombeta de Apocalipse capítulo 11. Ali é trombeta de juízo. A igreja já estará no céu. Mas essa trombeta tem ligação com 1 Coríntios 15, versículo 1, quando Paulo diz o seguinte: em verdade vos digo um mistério, que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num piscar de olhos, aleluia, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, aleluia, e todos nós seremos transformados. Irmãos, nós já vamos finalizar. A trombeta era um instrumento muito usado na antiguidade, principalmente pelos hebreus, romanos e gregos. Estudiosos relatam que era usado principalmente no contexto militar, religioso, político e desportivo. No entanto, Paulo, ele usa uma linguagem figurativa para que a igreja entenda aquilo que o Espírito Santo está dizendo. De acordo com o significado, essa trombeta de 1 Tessalonicenses 4,16 e 1 Coríntios 15, o verso 52, dá-se a ideia de uma trombeta em que o povo sai ao encontro do seu rei para saudá-lo. No entanto, Paulo, ele usa outra figuração. Por quê? Vamos lá, explicando para que a igreja entenda o mistério das Escrituras Sagradas. Corinto era uma cidade grega. E por ser uma cidade grega, era palco de vários jogos. Principalmente desde a antiguidade, de onde as Olimpíadas são oriundas, Grécia. Mas tinha os seus jogos. E mediante esses jogos, 2 trombetas eram feitas ou tocadas. Primeiro, era trocada a primeira trombeta para o início da temporada dos jogos. Passados-se os jogos, uma segunda trombeta, a saber, a última trombeta, era tocada, indicando-se que a temporada de jogos havia encerrado. Quando Paulo diz, ante a última trombeta, a igreja de Corinto entende que quando ela tocar, a temporada da igreja nessa terra está findada. Glória a Deus. Quando a última trombeta tocar, aleluia, é o encerramento deste povo glorioso sobre esta terra. Louvado seja o nome de Jesus. Quando Paulo diz, o Senhor descerá do céu com alarido,
voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. É o Espírito Santo dizendo à igreja: aleluia, o dia está determinado, a hora está determinada, e o nosso Senhor vem, aleluia, e um grito será dado, aleluia. O exército do Senhor entenderá o chamamento do seu general para cantar a vitória, entendendo que a luta cessou, aleluia. Será o tempo de cantar, se alegrar, aleluia. Aí Paulo diz: fiquem tranquilos, consolem, aleluia, uns aos outros com esta palavra. E detalhe, quando essa trombeta soar, quando esse grito de alarido, essa voz de arcanjo ser ecoado, aleluia, só o exército do Senhor, só a igreja do Senhor, aleluia, ouvirá, aleluia. Vai ser o maior evento da história, aleluia. Olhamos por toda parte, tudo tem sido notícia hoje. O mundo tem ficado sombrio, não se para as notícias ruins, aleluia. Ruim será para o mundo quando este povo for tirado da terra, aleluia. Mas será um dia glorioso para a igreja do Senhor. É o dia de cantar o hino da vitória, aleluia. É o dia de estar para sempre com o teu Senhor. Será lá que nós vamos ceiar com o nosso Senhor Jesus. O veremos face a face, aleluia. Oh, glória a Deus. Oramos hoje para que o Senhor cesse a dor. Oramos hoje para que o Senhor traga paz. Oramos hoje para que todo sofrimento acabe, todo mal cesse, mas não vai cessar, porque os dias são maus e se aproxima. Mas quando chegar aquele grande dia, aleluia, se cumprirá. Muitas vezes quando eu e você com muita alegria abre a boca e diz assim: não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor, verei os e tocarei. Aleluias, aleluia, chegará o grande dia. Eu sempre, quando medito na palavra, na volta do Senhor Jesus, tem tanta gente se achando tal, com nome grande na internet, com nome grande no outdoor, em qualquer que seja o lugar. Tem gente se achando porque pisou ali, pisou aqui. Tem gente rica dizendo: já realizei a minha vida, já fui a Paris, já fui a Veneza, já fui a tal lugar, já andei nisso, já andei aqui, já andei ali. Ei, tu vai andar nas ruas de ouro, aleluia. Juntaram tanto dinheiro aqui na terra, mas não vai fazer andar lá, aleluia. Tu vai andar em ruas de ouro, aleluia. Lá, aleluia, quando chegar este dia, tu vai poder cantar o que Jesus disse: e Ele enxugará dos olhos toda a lágrima. Ali não haverá mais pranto, ali não haverá dor, nem rancor, aleluia, assim diz João. E ele disse que quando afirmava isso, o Senhor ainda disse a ele: eis que faço nova todas as coisas. Escreve, João, registra, João, porque fiéis e verdadeiras são essas palavras. Eu não sei como tem sido a tua caminhada por esta terra, aleluia, mas junta os teus pés, firma os teus passos, porque o nosso Senhor, Ele vem, aleluia. Que adianta se preocupar com tanta coisa nessa terra? Casa bonita, vestes a melhor possível, vai ficar tudo aqui. Porque aquele vestido, aquele paletó novo que a gente se preocupou tanto em comprar, não adianta fazermos tanta questão e perdermos as vestes brancas lá de cima.
Chegaremos vitoriosos, porque tu acha que Jesus falou às igrejas da Ásia, para um bom exército e soldado, ao que vencer, aleluia. Lhe considerei que assente no meu trono, assim como eu venci. Ao que vencer, de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Ao que vencer, dar-lhe-ei a coroa da vida. Ao que vencer, dar-lhe-ei o maná escondido que está no jardim do meu Deus, aleluia. Ao que vencer, dar-lhe-ei um novo nome numa pedra branca, aleluia. Nessa pedra branca um novo nome escrito, que ninguém conhece senão aquele que o recebe, aleluia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O meu Senhor está voltando, o Rei está voltando, aleluia. Será que você tem carregado essa esperança de ouvir o teu mestre chamar? Aleluia. Choramos hoje, mas naquele grande dia será o dia de se alegrar para sempre com o Senhor. Que possamos estar desejosos pela volta do nosso Senhor. Como a sunamita dizia, ainda antes que caia as sombras e refresque o dia, volta, amado meu. Aleluia. É enfadonho caminhar por esta terra. É difícil. Vivemos um tempo em que muitos estão adoecendo. Já não basta a enfermidade física, vem agora as enfermidades espirituais, emocionais, que quase ninguém está bem, mas que mantemos acesa, mas que possamos manter acesa a fé, a esperança e o amor, porque o Rei está voltando. Tudo isso um dia vai cessar. É uma caminhada árdua que vai cessar, vai findar. É como um hino da harpa que diz: o mercado está vazio, seu trabalho já parou. O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Toda a terra está em suspense. E o que foi? É a volta do Senhor. Então declara: o Rei estava. O Rei. Olha a trombeta. Dizendo o quê? O meu nome. Mais uma vez. O Rei. O Rei. Aleluia. Ele vem. Aleluia. Olha para o irmão que está ao teu lado e diz assim: ele vem. Aleluia. Ele vem. Mantenha a esperança acesa. Aleluia. Jesus virá buscar o seu povo. Aleluia.